Olá pessoal, esse é o podcast Com Saúde. Aqui você vai ouvir sobre temas relacionados à saúde, bem-estar e qualidade de vida. Hoje o nosso papo é sobre a importância da odontologia, a importância da realização do pré-natal odontológico para as mulheres que estão gestantes ou pretendam ficar gestantes. E para a gente bater esse papo, a gente trouxe uma convidada super especial, doutora Kátia Coleman. Doutora Kátia, ela é gestora clínica da Global Clean e ela vem contar para a gente um pouquinho sobre esse tema tão importante, num momento tão importante das mulheres, né, Kátia? Seja bem-vinda. Obrigada, Thales, obrigada pelo convite. Imagina, eu que agradeço a sua participação. Tenho certeza que a gente vai conseguir trazer questões realmente relevantes sobre o tema e a gente vai poder ajudar muitas mulheres que têm dúvidas, acredito muitas, a respeito desse momento que elas estão passando em relação a mudanças. E para a gente começar, vamos entender um pouquinho, por que uma gestante deveria procurar um dentista? Ou em qual momento uma gestante deveria procurar um dentista? Eu falo, o ideal é a mulher procurar o dentista antes de engravidar. Então, quando ela tem o desejo de engravidar, geralmente nós que somos mulheres, a gente faz um controle médico, né, assim, anual. Quando a gente vai engravidar, a gente fala isso para o médico. Olha, eu quero engravidar. E o médico vai solicitar alguns exames a mais de saúde geral para falar, você está preparada ou vamos mudar alguma coisa, vamos tomar uma vitamina, um ácido fólico para você estar pronta para a gestação. Em relação à odontologia, isso ainda não é muito famoso, né, não é muito divulgado. Mas o ideal também é a mulher procurar a gente antes de ficar grávida. Por quê? A gente também vai fazer esse controle de prevenção e tratamento, se tiver necessidade de fazer, antes dela ficar grávida. O ideal é que a gente não fique doente, nem de nenhum problema bucal, quanto de nenhum outro problema sistêmico durante a gestação. Entendi. O que você acredita, o porquê ainda de não ser algo muito acompanhado pelas gestantes, enfim, pelas mulheres, né, ou pouco divulgado? Você já chegou a pensar sobre isso? Por que será, né? Parece ser algo, para mim, por exemplo, né, parece ser algo tão natural. A mulher buscar não só um médico, como um dentista, já que o médico cuida do corpo quase como um todo, mas não cuida da boca, né? Então fica faltando uma pequena parte do corpo ali. Então, né? Hoje eu vejo que na cidade que a gente mora, né, Thales, dentro do próprio SUS tem a orientação para a gestante passar. Legal. Então, assim, junto com o pré-natal médico, a gestante faz um pré-natal odontológico. Acho que essa informação hoje está ficando mais acessível para as pessoas. Na rede particular, vai depender do médico orientar. E talvez nem todos os médicos se atentem a um detalhe tão importante, fundamental, mas talvez pressupõe que aquela pessoa já tem bons hábitos de saúde, que aquela pessoa está com a boca saudável, né? Nessa fase da vida tão importante. Mas eu acho que ainda é falta de orientação. É uma questão, como você comentou, multidisciplinar, né, dentro desse contexto. Se os médicos estiverem ali informados também, né, às vezes também não chega informação a eles, né, também precisam de informação. Não sei se isso acontece ou não, mas se eles estiverem bem informados, eles podem ajudar suas pacientes a terem uma gestação mais tranquila, né, do que talvez, que é o que normalmente acontece, né, Kátia, esperar um problema acontecer. Acredito que só hoje em dia, por essa falta de informação, seja o caminho mais normal de uma gestante procurar um dentista, né, talvez no momento que ela esteja doente, mas daí já está doente, né. Então, a gente recebe, tem muito tabu, né, mas a mulher grávida pode tratar? Pode fazer um tratamento odontológico? Claro que pode, ela não pode ficar doente. E muitas mulheres também postergam e vão segurando uma dor de dente ou algum outro problema bucal, um sangramento gengival, porque tem aí, assim, o achismo de que não pode. Mas ela não tem ideia de quanto essa inflamação ou uma infecção pode ser prejudicial para o bebê. Falando sobre isso, quais são os principais problemas, né, problemas bucais que acometem uma gestante? O que normalmente
você encontra ali na sua clínica, no seu atendimento? A gente vê que, assim, quando a mulher engravida, ela vai ter algumas mudanças hormonais no organismo, até para ter uma proliferação celular do próprio bebê, né? E vai aumentar muito a vascularização dessa mulher, assim, novos vasos vão ser criados. Se a higiene bucal não estiver perfeita, não estiver em ordem, ela tem uma tendência a ter uma inflamação gengival. Até um sangramento gengival, ou até mesmo um outro problema que chama granuloma, que cresce um tecido mole, uma gengiva mais gordinha, assim, pertinho dos dentes, por falta de higienização. Toda inflamação ou infecção que uma mulher venha a ter, não só na boca, cortei, machuquei, você está grávida, você não vai fazer o curativo mais rápido, limpar aquilo quanto antes para sarar aquele problema, entrar em contato com o médico, ver se vai precisar tomar um antibiótico ou não. Então, assim, a infecção da boca é a mesma coisa. Então, se você tem um sangramento, tem um granuloma ali, tem que ser cuidado. Outro problema bem comum, que as mulheres falam, a gestação eu tive muita cárie, perdi muito cálcio dos meus dentes. O dente formado na nossa boca, ele não muda a composição dele. Não é porque está grávida ou não que vai mudar. Mas a mulher que acaba tendo muito enjoo, muitas náuseas, daí sim ela vai perder mineral do dente e vai ficar mais propícia a ter cárie. Por isso que a gente vai fazendo essa orientação para ela antes de engravidar e ao longo do pré-natal odontológico para estar compensando essa acidez. Então são os dois principais problemas, assim, os mais comuns que a gente vê, né? Depois pode ter outros associados ali de ter uma candidíase, por estar mudando um pouco a flora bucal, diminuindo um pouquinho a bactéria, prolifera um pouquinho de fungo, mas os mais importantes, mais significativos que a gente vê mais comuns ainda continua sendo cárie e inflamação gengival. E mesmo, né, os não tão comuns, se a gestante estiver dentro de um acompanhamento, né, muito próximo, vai ser algo que vai poder ser diagnosticado mais rapidamente e potencialmente curado também. Por isso que a gente fala, como que funciona o pré-natal odontológico mesmo. Então, se a mulher ainda não estiver grávida, que é o ideal, o mundo ideal, ela vai até o consultório, fala isso pra gente, olha, quero engravidar. Daí a gente vai fazer o exame clínico, que é aquele que a gente faz no consultório com o espelho, vai olhar se está tudo bem ou não, vai pedir uma radiografia, porque a radiografia consegue mostrar pra gente se entre os dentes tem cárie, nos lugares que eu não consigo ver. Se por baixo de uma restauração eu tenho cárie, se tem algum dente que eu preciso tratar canal, se tem um siso mal posicionado que vai precisar ser extraído ou não. E junto, para complementar, esse é um exame complementar. E depois a gente faz o check-up também, o check-up preventivo digital, que é uma câmera intraoral, que eu consigo tirar as fotos dos dentes das gestantes e aumentar em até 60 vezes. Então, por ali a gente consegue fazer um diagnóstico de pequenos problemas muito no começo. Talvez uma cárie que eu não enxergue a olho nu, que na radiografia ainda não apareça, eu já consigo ver que está ali. Tem esse pontinho de cárie, a gente vai cuidar antes dela engravidar. Estou grávida. Não sabia que tinha que fazer o pré-natal odontológico. A gente vai fazer o exame clínico e vai fazer o check-up. A gente vai evitar um pouquinho a radiografia, dependendo do período de gestação que ela tiver. A gente vai fazer se tiver tem um foco de infecção, tem um canal, precisa tratar o canal. A gente vai tratar independente do período que a gestante tiver e vai radiografar. Tá. Com todos os cuidados, com todas as proteções, avental de chumbo, fazendo a menor quantidade de radiografia possível, mas a gente vai tirar essa infecção dessa mãe. O mais importante é tirar a infecção. O quanto antes. Entendi. Fala assim, cada dia da nossa gestação, o neném está desenvolvendo algum órgão, algum tecido. Se eu estou doente naquele dia, pode dar um defeitinho. Então, não só nos dentes, né, da criança. Os dentes das crianças, não sei se você já ouviu falar isso, mas na 5ª semana de vida intrauterina, que muitas vezes as mulheres nem sabem que estão grávidas ainda, está começando a formar o germe do dente. É mesmo? Então, assim, se ela tiver uma carência nutricional, uma febre muito alta, uma infecção muito alta, vai ser aquela criança que o dentinho vai nascer, que a gente chama de amelogênese imperfeita, dentinogênese imperfeita, que é um dente que vai ser mais poroso. O dentinho a gente vai conseguir tratar, mas se for o desenvolvimento do coraçãozinho, do pulmão. Então, olha a importância dela estar... E junto com o dente, não é só o dente que desenvolve. Tem outras coisas, outros sistemas sendo formados ali no nosso bem maior, né? Entendi.
Então, esse cuidado que a gente tem que ter, de realmente não adoecer durante a gestação. E você trouxe uma questão muito importante, né, Kátia? Não está somente ligado à saúde da mulher, né? Está ligado da gestante. Está ligado à saúde daquele ser que ela está desenvolvendo ali dentro. Dos dois, né? E o que você trouxe aqui são impactos realmente grandes, né? Na saúde, potenciais impactos, né? Na saúde do bebê. Quais são os principais problemas ali, além do dente que você comentou? Você já chegou a enxergar ou a entender ali algo que os bebês possam ter ou vir a ter de problemas após o seu nascimento, oriundos, né, de uma possibilidade de infecção bucal, enfim, de questões relacionadas à saúde bucal? Então, qualquer infecção que a gestante tenha, ela pode favorecer o neném a não ganhar peso, o peso suficiente, e até antecipar o parto. Entendi. Então a gente fala, que mulher que quer que o neném nasça prematuro ou que ele nasça abaixo do peso, correndo outros riscos, né? Então, daí também, eu acho assim, depois que a criança nasce, se ela tiver qualquer coisinha que não aconteceu dentro da normalidade, também não é para a mamãe ficar se culpando. Sim, claro. Né? Uma coisa assim, a gente não escolhe ficar doente. Então, falar, eu tive uma infecção intestinal ao longo da gestação. Eu não escolhi. Então, assim, acabei tendo. Mas eu posso evitar ter uma infecção intestinal. E daí o pessoal fala, a grávida pode comer o peixe cru? Não, não pode. Não é que não possa. Você sabe a procedência desse peixe? Se você souber, você acabou de pescar em alto mar, fizer um sashimi, comer, tudo bem. Você comer em qualquer lugar, você está se sujeitando, correndo o risco de ter uma infecção intestinal. Então, fala assim, tem coisas que a gente consegue evitar. E a gestante é perita nisso, né? Então, a gestante não fica perto de ninguém gripado, a gestante lava mais a mão, se cuida melhor, se alimenta melhor. Eu falo, só que esses cuidados em relação à saúde bucal ainda não são divulgados. Se fosse mais divulgado, tenho certeza que ela também escovaria mais os dentes, passaria mais fio dental, cuidaria mais não só da alimentação na parte nutricional, mas na parte de higienização bucal também. Então, assim, se acontecer algum probleminha com a criança, não vai se culpar. Não é para isso que a gente está aqui. Mas a gente pode evitar a grande maioria deles. É a grande questão da prevenção, né? É um tema, acho que extremamente importante relacionado à saúde, né, Kátia? A saúde como um todo, né? De todos nós, né? Não somente da gestante, que normalmente é mais simples, normalmente é mais fácil, normalmente, ou quase sempre, menos dor ou nenhuma dor. E é um caminho muito mais natural, né? Eu acho que da gente cuidar da saúde. Minha opinião, né? Não sei a tua, queria ouvir também. Eu acho que a gente tem um grande problema estrutural de saúde no nosso país, aí não só saúde bucal, saúde como um todo, que é de realmente não dar atenção a essa saúde, não sei se é saúde primária, enfim, mas essa saúde preventiva, né? Que é mais barato para todo mundo, é melhor para todo mundo, então é melhor para quem provém, né? Para os profissionais, para os hospitais, para o governo, e é muito melhor para a população, né? A gente está comentando aqui de um caso da gestante, que sem dúvida alguma pode evitar grandes problemas posteriores, e isso de uma maneira muito ampla, muito geral, né? Muito mais simples, né, Kátia? Prevenir e tomar certos cuidados naturais, de novo, né? Menos invasivos do que esperar alguma coisa acontecer. Eu acho que é muito nosso também isso, né? Da gente estar muito acomodado às vezes, né? De não se preocupar com coisas que não estão à nossa frente, né? Que posterga, daí a hora que acontece o problema, a pessoa procura a solução, né? Mas eu acho que é consciência mesmo, Thales. A hora que a pessoa cria uma consciência de saúde, ela se cuida melhor como um todo, né? Na alimentação, na atividade física, na qualidade do sono. Então, eu acho que isso é prevenção. E eu acho que a humanidade está caminhando nesse sentido, de começar a ter esse acesso à informação mesmo, que é uma delícia a gente ser saudável, né?
Uma delícia a gente não ter problema de saúde. Bem melhor do que ficar doente, né? E falando de gestante, sem dúvida alguma, a mulher está naquele Mais momento, ainda, né, que a preocupação com a saúde, E começa a ter uma preocupação com o ser que vem, é, que é uma coisa, eu acho que só para quem é mulher e mãe que sabe mesmo. Então, assim, quando a gente está grávida, né, eu tenho 3 filhos, então, assim, durante as gestações eu me sentia muito privilegiada, mas eu me cuidava de uma maneira assim impecável e perfeita. Até o obstetra elogiava demais. E eram cuidados fáceis de fazer, porque o amor é tão grande que não se torna fardo, não se torna pesado. E tem hábitos que a gente adquire ali ao longo da gestação, de saúde, de prevenção, que a gente mantém depois, porque a gente quer assim continuar sendo forte e saudável para cuidar daquele ser por muitos anos, é, né? é. E falando em cuidados preventivos para gestante, né? Traz para a gente algumas dicas da gestante em casa, né? Que imagina talvez não ter problemas. O que ela precisa fazer? Escovação, fio dental. Acho que é importante talvez também características de escova, né? Não sei se é escova mais Sim. dura, uma escova mais mole, enfim. Então, a O que é orientação importante? que a gente passa assim para todos e principalmente para as gestantes é estar com a boca sempre limpa. Como que é a maneira mais eficaz de limpar? É escova e fio dental, independente de pasta ou de qualquer outra substância. A gestante fala, estou muito enjoada, não suporto o gosto da pasta, tá. Pode comprar uma escova nova, sem nada, e escovar. Tá? Então, assim, o importante é a gente remover a placa bacteriana e os restos de alimento que estão grudados no nosso dente. Isso remove com escova e fio. Doutora, mas para eu passar o fio dental lá no fundo tá me dando enjoo. Hoje a gente tem uns fios dentais de forquilha, como se fosse uma forquilha assim de um estilingue. Então ele também, para quem tá mais nauseada, ele é menorzinho, consegue passar melhor. É um fio dental que tem bastante para criança em farmácia, muito colorido, tal, tem para adulto também, mas o infantil serve também. Então assim, tá muito enjoada? Escova e fio. Estou passando muito mal, com muita acidez, ou até enjoo, vômito mesmo, a gente tem que neutralizar essa acidez. Como? Pode ser com água. Então, assim, passou mal, vomitou, vai neutralizar, lavar a boca com água só, tá bom. Se conseguir usar um enxaguante, ótimo. Se não conseguir, a água é o suficiente. O ideal é usar uma pasta com flúor, né? Não precisa ter medo que esse flúor vai causar mal para o neném, que hoje em dia também tem uma polêmica ali da quantidade de flúor. Então, assim, a gente não engole pasta, a gente não come pasta, né? Então, assim, aquela pasta que vai agir de forma tópica vai deixar a estrutura do dente mais forte. Então, gestantes, escova e fio, se conseguir uma pasta com flúor. Passou mal, ficou enjoada, neutralizar essa boca, no mínimo com água, e a hora que conseguir, tá? Depois escovando de novo com uma pasta com flúor. Não conseguiu? Pelo menos neutraliza com água. Entendi. Tá? Uma dúvida, eu tenho essa dúvida bastante. Fio dental, você passa antes de escovar ou depois de escovar? Ou não tem ordem? Então, Thales, daí assim, a opinião, o que eu falo para os pacientes não é minha opinião, é artigo científico. A orientação é de passar o fio, que daí vai soltar a sujidade e depois a gente escovar. Porque daí aquela sujeira já está mais solta, a escova termina de soltar e a hora que a gente faz um bochecho vigoroso, tudo sai. Entendi. Mas, assim, o importante é passar. Se não quiser passar antes, que passe depois. Que passe depois. Mas tem que passar o fio. Tá bom. E uma escova macia também, sempre macia. Independente de ser gestante ou não, a escova ela precisa massagear a gengiva pertinho do dente. E como escova média e dura, a gente não faz isso, a gente desvia, fica só no dente. Então é importante usar sempre uma escova macia para estar estimulando ali uma irrigação sanguínea na gengiva, que é onde vai vir células de defesa, também para manter o nível de bactéria na boca estável. Legal. E a gente começou o nosso papo, você comentou sobre o pré-natal odontológico, que inclusive já é preconizado no SUS, né, pelo que você comentou. O que seria esse pré-natal, né, para as gestantes que estão nos acompanhando, para eles entenderem exatamente em quais momentos, né, o que normalmente é feito, que tipo de cuidado então, ele é trabalhado. Assim, o cuidado tinha que ser prévio, tem um tratamento para fazer. Vou fazer o tratamento antes de engravidar. Quando engravida, no primeiro trimestre, geralmente até a 12ª semana de gestação é quando a mulher está mais enjoada, mais dificuldade de se alimentar, de escovar, mais nauseada. Então a gente passa toda essa orientação individualizada, tem que ser, né? De como que ela vai escovar, se vai usar só a escova, sem pasta, o enxaguante,
vai passando algumas opções para ela conseguir manter essa higienização. Nesse primeiro trimestre, a gente evita fazer tratamentos. Evita. Se precisar, vai realizar. Mas se der para aguentar um pouquinho, faz um curativo e espera um pouquinho. No segundo trimestre de gestação, a gestante volta ao consultório, a gente refaz a parte preventiva, se precisar, aplica um flúor para remineralizar aquilo que ela perdeu, se tiver ficado enjoado ou não, e faz o tratamento se tiver necessidade. Se ela veio antes, não vai ter tratamento para fazer. Se ela não veio antes de engravidar e tem uma cárie, uma retração gengival, é nessa hora que a gente vai tratar, no segundo trimestre. Que para ela tá fácil deitar, ela não porque depois, quando tá mais barrigudinha, para gestante deitar assim de barriga para cima, pode faltar um pouquinho de ar, né? Então a gente não faz isso. Então, nesse segundo trimestre é o período ideal de tratamento, se precisar. No último trimestre, a gente já vai fazer de novo a parte preventiva. Por quê? Porque essa mamãe, depois que o neném nascer, ela vai demorar para voltar no consultório. Vai demorar uns 5, 6 meses, até tá tudo certinho com o neném, vacina em ordem e tal, para ela sair. Então, a gente faz de novo a última vez a parte preventiva e já passa todas as orientações em relação aos cuidados com a boquinha do bebê. De como ela vai cuidar da saúde bucal do neném desde o nascimento. No último trimestre, a gente também faz uma orientação de amamentação. De pega de peito, a importância da amamentação, como cuidar, a importância da amamentação para o bebê, para o desenvolvimento até orofacial do neném. Então, a gente passa essas dicas de amamentação para a mãe e cuidados com o neném. Entendi, legal. Então, um resumo, vamos ver se eu entendi. Ideal sempre, mulher pretende engravidar, está planejando, já foi no seu médico para fazer os seus primeiros exames, já busca um dentista que trabalha, né, com gestantes para fazer essa prevenção antes. Dela engravidar. Preventivamente, imagino, né? Se tiver algum tratamento, já se faz, como você comentou, né? Então ela vai fazer alguns exames, tendo um tratamento, vocês vão, enfim, a clínica, o dentista vai resolver aqueles problemas, ou seja, ela está saudável, né? Então acho que esse é o primeiro e principal momento, né? Saudável e liberada para engravidar. Exatamente, eu acho que isso é uma coisa boa que você falou, porque o médico faz isso, né? Sim. Ele vai fazer alguns exames, como você comentou, às vezes precisa tomar alguns tipos de cuidados, tomar algumas vitaminas, enfim, ajustar algumas questões, e só depois disso ele vai falar, olha, agora tá tudo ok. Isso. E no caso da odontologia não é diferente, né? Então, ok, perfeito. Aí, engravidou. Você comentou que primeiro trimestre, mais ou menos no terceiro mês que ela deveria iniciar, é isso? Ou não? Não, logo no começo. Logo no começo, engravidou. Porque assim, já começa o pré-natal. Perto da sexta, sétima semana, começam os enjoos. Na grande maioria. Tem mulher que não enjoa. Eu não enjoei, por exemplo. Mas também eu acho que foi pelos cuidados que eu seguia tudo que o médico falava de alimentação, então também eu acabei não ficando tão enjoada. Mas tem mulher que mesmo seguindo tudo, pelas alterações hormonais, vai ter enjoo. Então assim, começou a ficar enjoada, a gente vai perder mineral do dente. Então a gente começa a ajudar. Tá. Quantas consultas eu faço? Quantas a gestante precisar. Entendi. Então não tem, vai vir uma vez nos 3 primeiros meses. Se é uma mulher que não enjoa, vem, faz parte preventiva, recebe as orientações e ótimo, vou ver ela no segundo trimestre. Tá. É uma pessoa que está vomitando muito, ela precisa vir fazer um trabalho de remineralização desses dentes. Entendi. Com a frequência dos enjoos que ela tiver tendo. Entendi. Então não é uma... Tem não é engessado. Tem um mínimo, talvez, ali, né, de 3 consultas, um em cada trimestre. Isso. Mas cada gestante precisa ser olhada de maneira particular. É igual o pré-natal médico. Características. Tem os exames certos de serem feitos nos períodos pré-determinados, se tiver tudo ok. Se tiver qualquer coisa que saia da normalidade, do comum, o médico vai solicitar alguns exames a mais. Então, para a gente é a mesma coisa. Vai vir uma vez no primeiro trimestre, uma vez no segundo, uma vez no terceiro. Se tiver tudo, as 1000 maravilhas. Tá com problema ao longo do tempo, saiu da normalidade, vai vir mais. Entendi. É o mais natural, né? Precisa ter cuidados mais intensivos ali para que realmente não tenha nenhum problema, acometa nenhum problema. Legal, Kátia. Você comentou sobre o bebê,
né, após o bebê, ou na terceira consulta ali, no terceiro trimestre, vocês já começam a trabalhar ali questão pós-nascimento, amamentação e depois o bebê. Quando que essa mãe agora, né, depois de ser gestante virou mãe, deveria trazer o seu filho ao dentista para esse também primeiro acompanhamento preventivo também, né? Isso. E até eu, né, como pai, também tive esses pensamentos, né? O que fazer com o dentinho nascendo ali, se limpa, se não limpa, né? Se passa gás, põe a gás no dedo, se não. Enfim, como é que a gente atua com isso? A gente quer sempre o melhor para o filho, né? Ele nem nasceu ainda, a gente já quer saber o que vai ter que fazer depois. Basicamente é assim, Thales. Se a mãe estiver amamentando no peito exclusivamente, ela pode até optar por não limpar a gengiva do neném, enquanto não tem dente, tá? Mas se ela já quiser e criar, eu falo, tudo é hábito, né? Então é mais difícil o dente do neném nasce entre 5 e 6 meses de idade. Você nunca limpou a gengiva do neném, nasceu o dente, vai ser difícil você limpar, ele não vai deixar. Então eu falo assim, por isso que é importante logo no começo a gente começar a fazer essa higienização. Sem produto nenhum. Então a gente orienta pegar uma gaze, enrolar no dedo uma gaze comprada, não precisa ser estéreo, mas assim, deixar, não é a que a gente usa para trocar fralda, né? Deixa aquele pacotinho separadinho. Molha aquela gaze numa água fervida, numa água filtrada e passa na gengiva do neném. Se fizer isso desde dele piquitico, vai ser fácil a gente escovar o dente depois. Entendi, porque vai se acostumando aí. Então assim, tem paninho comprado em farmácia específico para isso? Tem outros, como se fosse uma luvinha de um dedo só? Tem. Eu quero optar por esse paninho. Então tem que esterilizar igual o bico de mamadeira. A gaze a gente limpa e joga fora. Mas eu não quero ficar gastando gás. Tá bom. Então compra esse que tem na farmácia, que é uma luva de um dedinho só, bem macia. Limpou a boquinha do neném? Você já tem que lavar aquilo, ferver aquilo, deixar secando num lugar onde você deixa as roupinhas dele, para não levar nenhuma contaminação. Nasceu o dentinho do neném. Primeiro dentinho, com 5, 6 meses. Já traz um dentista. Para a gente olhar se o dentinho está no formato certinho, na época certinha, se a gengiva não está inflamada. Isso de, sempre que vai nascer o dente do neném dá febre. Se a gengiva não estiver inflamada, não dá. Tá? Não é para doer. O neném coça, leva as coisas na boca, vai babar mais, vai produzir mais saliva, porque aquilo está nascendo, mas não é para ele ficar doente. Se tiver tudo em ordem, se tiver bem limpinho. E geralmente, por isso que a gente faz no último trimestre, faz a consulta de prevenção da mãe também, porque geralmente ela não vai vir no dentista logo em seguida, ela vai vir só quando trouxer o neném junto, quando ele tiver com 5 para 6 meses. E tem alguns casos mais raros, mas que o neném já nasce com dente. Daí a gente fala para já trazer também. Nasce com dente? Geralmente nasce com 1 ou 2 dentinhos, são dentes a mais, extras, supranumerários, mas é importante vir até o consultório para a gente saber se esse dentinho é extra e se é supranumerário. A gente vai tirar uma radiografia no consultório mesmo, para ver se esse dente tem raiz, se não tem, se corre o risco desse dentinho cair, o neném engolir, engasgar com aquilo ou não. São situações raras, isso que acontece também. Então, se o neném nasceu com dentinho, já vem antes. Não nasceu com dentinho, vai limpando a gengiva dele para acostumar. Quando tiver com 5, 6 meses, começou a nascer, tem que escovar. Pode escovar só com a escova de bebê mesmo, tem escova específica de bebê de 0 a 24 meses, que é mais macia. Não precisa usar pasta por enquanto e traz um dentista. Daí o dentista vai passar a orientação, se vai usar pasta com flúor ou sem flúor, dependendo de como é esse dentinho do neném. Entendi. Acho que tudo aqui, né, que a gente conversou, Kátia, gira em torno da prevenção, né? Sim. Gira em torno da gente antecipar eventuais problemas e se cuidar e ter uma atenção maior a questões relacionadas à saúde, né? Desde que você comentou, antes da mulher, claro que o ideal não é nem nesse momento dela ficar ou, né, querer iniciar uma gestação. O ideal seria que ela já tivesse para a vida toda. Isso, né? Provavelmente, se ela tivesse para a vida toda ali um cuidado preventivo, já estivesse sendo acompanhada por um dentista no momento da gestação ali, sim, um acompanhamento prévio, mas muito provavelmente ela não teria muitos problemas a serem resolvidos, né, antes da gestação.
Mas acho que esse é o grande recado, né? E aí depois você trouxe o bebê, mesma coisa, né? Se começa logo ali, ou no nascimento do primeiro dentinho, já começa a evitar alguns problemas, começa já uma escovação adequada, da maneira adequada. A tendência é essa criança crescer com mais saúde e com Sim. menos problemas Hoje a bucais, gente né? enxerga, já vê isso, né? As crianças dificilmente vão ter cárie ou doença periodontal, as que fazem o acompanhamento periódico. Mas daí fala, mas então daí nunca vai no dentista? Talvez precise de um aparelho. Não todas, mas a maioria vai precisar de um aparelho uma época na vida. Mas é uma coisa tão tranquila de fazer, né? Um aparelho. Não tem anestesia, não tem motor, não dói. Então, esse cuidado preventivo é muito importante. Tem um trabalho também, quando eu estava grávida da minha primeira filha, eu falava, eu não quero que minha filha tenha cárie. O que eu posso fazer para minha filha não ter cárie? Que não era uma coisa que a gente saía da faculdade já sabendo, porque quando a gente está na faculdade a gente nem pensa em ter filho, né? E eu fui ver, assim, porque a cárie está erradicada em alguns países do mundo. Eu fui ver o que esses países faziam para que as crianças não tivessem cárie. Então, depois que faziam um pré-natal odontológico, orientavam essa mãe a fazer essa higienização da boquinha da criança, nasceu o primeiro dentinho, começar a escovar. Nasce o primeiro dentinho, isso é país, Noruega, Finlândia, países pequenos, né? Nasceu o primeiro dentinho, eles fazem uma profilaxia, não estou falando aplicação de flúor, é uma limpeza profissional. A cada 2 meses, Thales, até a criança completar 18 anos. Nossa, a cada 2 meses. Cada 2 meses. Daí um professor da USP foi replicar esse trabalho, um professor de odontopediatria, aqui não conseguiu fazer a cada 2, até por causa de período de férias da faculdade, então foi feito um trabalho a cada 3 meses. Fazendo uma profilaxia a cada 3 meses, até chegar na idade adulta, a pessoa não tem cárie. Então, para os meus filhos eu faço isso. Para vários pacientes do consultório também, os pacientes que acabam perguntando, eu falo, olha, você quer que eu faça para você o que eu faço para os meus filhos? É isso. Então não tem problemas. Não está livre de cair, quebrar um dente, né? Então, assim, pode ser que tenha outras eventualidades. São crianças, né? Então, aprende a andar de bicicleta, tira a rodinha, cai aqui, cai ali, lasca. Mas é uma delícia. Então, assim, essas crianças que estão com a gente desde pequenos, vêm felizes para o consultório, a consulta é uma delícia e tudo flui bem, a mãe e o pai ficam satisfeitos. E isso é um trabalho científico. Então, assim, é uma pesquisa, não é achismo. Entendi. E é isso que você falou, tem uma relação com o dentista e também com o médico, enfim, com outros profissionais de saúde muito mais tranquila, né? Sim. Não é aquela relação que a procura quando se está com uma dor, quando se está com uma doença, a cura já é mais difícil, né? E vai ter que tomar um remédio, talvez pior, vai ter que ter uma intervenção, vai ter que fazer uma cirurgia. É claro que tem coisas que são evitáveis ou não, como você comentou, mas é uma relação muito mais tranquila. Então, eu vejo assim, a gestante também tem muita orientação do próprio obstetra, de quando o neném nasce, de fazer um acompanhamento ao longo dos 2 primeiros anos com o pediatra. Então, dá uns dias, a mãe saiu, teve alta, já vai lá no pediatra, passa em consulta. Dá um mês, passa em consulta, daí é consulta anual até 1 ano de idade, e depois bimestral ou trimestral até os 2 anos de idade. E é uma delícia, não é, Thales? Você tem filho, a gente chegar no pediatra, ele examinar, olhar para nossa cara e falar assim, tá tudo bem? Você não sai feliz e satisfeito? Sim, é para isso que a gente vai, né? Para isso que a gente vai, para ouvir que tá tudo bem. Então eu falo assim, com a gente que é dentista é a mesma coisa. A diferença é que toda vez que a criança for no consultório, a gente não vai apenas examinar, a gente vai fazer a profilaxia profissional. Entendi. Né? Então vai passando as orientações, né? Vai vendo se o dentinho está nascendo na época correta, na posição certa, a hora que precisa fazer um exame radiográfico para fazer uma contagem desses dentes, se o desenvolvimento ósseo da criança facial está dentro, igual aquela tabela de peso e crescimento de criança, tem o de desenvolvimento facial. Então a gente também consegue passando essas orientações para os pais. Entendi. Kátia, muito bom. Acho que a gente conseguiu trazer, você, né, não eu, trazer informações extremamente importantes para as mães, para as gestantes, para as futuras mamães. Quero te agradecer, foi um ótimo papo. E para quem está nos acompanhando, se tiver alguma dúvida, se quiser comentar alguma coisa, por favor, coloque aqui nos comentários, a gente encaminha para a doutora Kátia, para que ela possa responder também a todos vocês, tá? Obrigado novamente, Kátia. Obrigada, Thales, pela
oportunidade de estar levando informação, uma informação que eu gosto muito, para bastante gente. Eu que Espero agradeço. que as pessoas se conscientizem cada vez mais da importância da prevenção. E o teu trabalho que a gente vem fazendo aqui tem esse objetivo, né? Trazer mais conscientização, mais informação. Se a gente conseguir atingir 1, 2, 10 gestantes, isso já é algo que vai nos trazer alegria, porque a gente está conseguindo impactar de maneira positiva as pessoas. Né? Isso mesmo. Obrigado, Kátia. Obrigada, Thales. Obrigado eu.